Trabalhando texto para ensino médio. É o seguinte, primeiro, gente, eu sou especializada no ensino de inglês Kids de 1 a 10 anos. Porém, como eu trabalho com a galerinha da faculdade, eu vou colocar para você o meu ponto de vista, como eu faço com eles e as metodologias que eu uso para trabalhar texto. Metodologias que eu uso para texto: skimming, scanning, metodologia ativa e a leitura crítica. Antes que eu fale das metodologias, você tem que estar atenta à questão dos seus alunos. Pela segunda pergunta que você me fez, os seus alunos são da rede estadual. E isso a gente sabe que é um problema, porque os materiais que são oferecidos, ou seja, na rede privada também, tá bom? Os materiais que nós temos para ensino médio, eles são muito, muito avançados, referente ao vocabulário dos nossos alunos, que geralmente são de níveis A1, quiçá um A2. Então, isso vai dar problema para que você consiga que eles entendam. Então, mesmo dentro dessas metodologias, você vai precisar fazer algumas adaptações. Então, a minha sugestão é que você tenha sempre recurso visual para você trabalhar o texto. Então, são flashcards, você pode utilizar até filmes, pedaços de filmes, para você ilustrar o texto. Por quê? Na primeira fase, que é o skimming, nós temos que conseguir que o aluno olhe o texto como um todo e ele descubra sobre o que aquele texto está falando. Então, na atividade de skimming, você não está preocupado com o vocabulário total e tudo mais, mas se você conseguir trabalhar o vocabulário antes, nesta atividade de skimming, vai ficar muito facilitado. E para ser divertido, trabalhe o vocabulário com jogos e com flashcards, por exemplo. Nem todo texto vai usar todas essas metodologias que eu estou falando, mas eu estou colocando aqui uma sequência para você entender. Então, depois que você fez o skimming, ou seja, você olhou o texto como um todo, com os alunos, olha a figura, pega a figura e pergunta, tipo, o que você acha que está acontecendo aqui? Onde que você acha que está acontecendo? Então, você vai pegando do aluno que ele está percebendo do texto. Aí você vai para o scanning. No scanning, são perguntas certeiras, tá? Então, você vai ter a pergunta e a resposta. E geralmente nessa etapa, tenta fazer perguntas que o aluno, olhando o texto, ele responda para você, copiando do texto, literalmente, para essa turma de ensino médio que está se preparando, às vezes, até para vestibular. Ele tem que ser capaz de olhar o texto e achar a resposta no texto. Quando você fizer isso, então os alunos já vão estar sabendo do que é o texto e já vão estar sabendo o ponto principal do texto. Tem textos que você pode parar aí, tá? Por exemplo, se você tem livros muito complexos, que você está com problema de planejamento e tudo mais, você pode fazer essa atividade e já tá bom. Agora, se você está trabalhando um projeto e você quer que seja divertido e tudo mais, o que você pode fazer agora em seguida? Em seguida, você pode fazer um trabalho de metodologia ativa. Por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando um texto sobre as redes sociais, o impacto dela na geração XYZ. O que você pode fazer? Você divide a turma em grupos para que eles debatam aquele assunto e que eles proponham, e aí vem o ensino por competência, tá? Que é o resultado de uma solução de um problema. Você coloca algumas perguntas para as turmas, para os grupos, e eles vão propor, segundo a opinião do texto, concordando ou discordando desse texto, uma solução para a pergunta que você colocar. E nesse resultado, aí você pode pedir, por exemplo, uma parte escrita da opinião deles do texto, você pode fazer uma representação, você pode pedir para fazer com speaking, você pode fazer um blog, você pode fazer um poster. Então, aí você vai ter o resultado, entendeu? Resumindo, trabalhando o texto com ensino médio, você vai fazer skimming, scanning, metodologia ativa, e você tem um resultado que é uma produção de algo, uma solução de algo. Então, você vê que todo o momento o aluno está sendo o centro das atenções. É ele que está fazendo a atividade, é ele que está participando. Parece que é tudo muito demorado, mas não é. Depende do texto que você está trabalhando e como você vai trabalhar. A parte demorada aqui, na verdade, é o trabalho do vocabulário do tipo do texto. Se você está com um texto muito complexo, a minha sugestão é que você trabalhe uma aula, vocabulário, tudo que você já sabe que você vai trabalhar no texto, o tema, já incitar a curiosidade deles, talvez já fazer um trabalho de metodologia ativa numa aula anterior, para que eles pesquisem em português aquele assunto, porque quando chegar na aula, você já vai ter tudo prontinho. Será que eu consegui responder para você como você trabalha texto com o ensino médio? É que é complexo, tá bom? Eu tentei aqui te dar uma visão geral de todas as metodologias que eu uso, mas lembrando, você não precisa usar todas. Às vezes eu tenho um texto que eu tenho só opinião crítica. Tem textos que, como eu falei para você, eu só faço o skimming e o scanning. Acabou, já passo para frente, já sigo o material didático. Comenta aqui se eu respondi certinho para você.